Boa noite, Igreja de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebi essa missão. Prometo que não vou demorar. Todo mundo alguns já se alimentaram, né? Naturalmente. Vamos comer um pouquinho espiritualmente juntos? Amém. Em nome de Jesus. Vamos continuar orando, né? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos continuar, Deus, te agradecendo por essa noite, por esse tempo agradável na tua presença, Senhor. Nós queremos que tu tens algo específico ainda para falar conosco desse final de evento, Senhor. Cumpra, Senhor, a tua vontade, cumpra o teu querer. Espírito Santo, doce, amado Espírito Santo, nós queremos pedir que possamos te sentir, possamos ouvir a tua voz nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Não por causa de mim, mas por causa da tua palavra que vai ser falada, Senhor. Aleluia, Jesus. Tua palavra tem poder, tua palavra pode transformar, tua palavra pode curar, Senhor. E nós lançamos a nossa fé sobre a tua palavra, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a gente tem aprendido, né, que quando a gente vai compartilhar, a gente não pode falar da gente. A gente tem que falar da gente a gente pecou, a gente falha, né? A gente tem aprendido a falar de Jesus, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de Jesus nessa noite, tá? Então, o que eu queria falar com vocês? Se eu posso definir um tema, eu queria falar o currículo de Jesus. Então, quando, né, os trabalhadores aí vai trabalhar, põe lá experiência, né? Tantos anos naquela área, habilidade, idiomas. E Jesus também, ele tem um currículo. Você já deve ter ouvido falar disso, mas de repente de outra forma, tá? Então, o Senhor, ele tem um currículo, e o currículo dele é maravilhoso. Eu só vou citar as verdades aqui, vocês são homens e mulheres de Deus, já vão pegar em nome de Jesus. Que eu queria, a primeira verdade que eu queria falar está em João 1, do 1 ao 3. Quem quiser acompanhar no celular, mas eu vou ler. Diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que a gente aprende, o que a gente entende com isso? Que Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele é eterno. Aleluia. Então, lá no princípio, se vocês pegarem lá no livro de Gênesis, Deus, ele fala assim, ó: façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Então ali está no plural. Então está ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele é eterno. Eu sei que a nossa mente é um pouco limitada, né, quando fala de eternidade, né, assim, mas Jesus sempre existiu, sempre, para sempre, entendeu? Para sempre antes, para sempre depois. Então, esse é o nosso mestre, esse é o nosso Senhor. Aleluia. Ele sempre existiu. Glória a Deus. Outra verdade que eu queria compartilhar aqui sobre o currículo, né, de Jesus, fala que ele tornou-se homem. Aí você, né, de repente pode falar, não, beleza, mas ele tornou-se homem como eu, como você? Sim. Vamos ler a palavra aqui. A palavra é mais importante que tudo. João 1,14 diz assim: e o Verbo, a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí eu já conversei com algumas pessoas, as pessoas falam, mas Jesus fez o que fez porque ele era Deus. Opa, não é bem assim. Jesus, ele deixou a sua glória e veio habitar aqui.
como nós, como Aleluia. homem. Jesus, com todo respeito, fazia número 1, fazia número 2, Jesus transpirava. Aleluia. Jesus, tudo que nós passamos, Jesus passou. Jesus não, quando ele tornou-se homem, ele não veio como super-herói, né? Ó, não tinha o J grande aqui, não. Jesus veio vazio. Onde fala isso? Não é da minha cabeça. Ó, Filipenses 2, do 6 ao 8. Diz assim, ó: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele, de criador, ele passou a ser uma criatura, como eu, como você, né? Como esse que está do seu lado. A gente tenta, assim, imaginar o que Jesus fez. Eu vou dar um exemplo, mas assim, não é, assim, não chega nem aos pés. Imagina nós, você, eu, na nossa estatura, né? A gente se tornar uma formiguinha. É o exemplo, assim, que eu acho que mais... Não é isso. Mas é o que mais se parece com o que Jesus fez. Jesus, de grande, absoluto, rei, soberano, ele virou um homem como eu, como você. Aleluia. Olha o que Jesus fez, hein? Mas tudo isso tinha um propósito, né? Terceira característica de Jesus, terceira experiência, como queiram, está lá em 1 Pedro 2:22. Eu vou ler aqui, quem estiver acompanhando. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Terceira verdade, Jesus nunca pecou. Aleluia. Meus irmãos, nós somos tentados em muitas coisas, né? As mulheres com homens, os jovens, né? Com prostituição, dinheiro, poder. Jesus também, ele foi tentado em todas essas coisas, mas ele nunca pecou. Aleluia. Nunca. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é santo. Aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Jesus nunca pecou. Isso daí, meus irmãos, é algo assim, tremendo do Senhor, porque tantas coisas, né? Ele passou, a gente vê na palavra lá, a tentação do deserto, mas ele nunca pecou. E a palavra ainda fala: nenhum engano se achou em sua boca. Ele não foi encontrado nele nenhum motivo de ser repreendido. Nós, né, às vezes somos repreendidos por irmãos, pais, amigos, mas Jesus nunca foi repreendido. Por isso que a gente fala que ele é perfeito. Estão conseguindo entender, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo é bom. Quarta verdade está lá em Atos 10:38. Fala assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A quarta verdade, a quarta característica de Jesus, Jesus fez grandes obras. E assim, né, a gente lê ali nos evangelhos, Jesus multiplicava pão, Jesus expelia demônios, Jesus curava os enfermos, multiplicava peixe. Então, Jesus fez grandes obras. Aleluia. E essa característica, a obra de Jesus não acabou. Ele fez no passado, continua fazendo no presente e vai continuar fazendo no futuro. Amém, Jesus. Por quê? Nós não somos uma obra em andamento? Amém. Tem a obra em andamento ali? Amém. Amém. Então é isso aí, nós somos uma obra em andamento. Então, e assim,
as bênçãos do Senhor continuam acontecendo na nossa vida. Vira e mexe, a gente vê uma pessoa ser curada, ser liberta. E isso é obra do Senhor. E eu queria ler um texto aqui. Quando fala das grandes obras de Jesus, eu sou apaixonado por esse texto. João 21, 25. Olha só, meus irmãos. Depois vocês conferem lá. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. E que eu entendo? Se todos os milagres, todos os feitos de Jesus fosse escrito em livros, não ia caber. Aleluia. No planeta Terra. Oh, olha só o Deus a quem servimos. Louvado seja Deus. Ó, vejam bem, entendeu? Olha isso. Meu, curou o André, restaurou o André, tirou o André do mundo, tirou o carioca aqui das drogas, tirou. Meu, todo mundo tem uma história, né? Aleluia. Isso é milagre. Se fosse escrito página por página, livro por livro, ia caber no planeta Terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, olha só, meus irmãos, vejam isso. Tremendo o nosso Deus. Queria avançar mais um pouquinho e ir para a quinta verdade, que fala assim que ele morreu pelos nossos pecados. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, meus irmãos, o Senhor, Ele se entregou há 2023 anos atrás por nós, quando Ele sofreu, e nós pecadores. O que eu amo disso, eu fico cada vez mais apaixonado por Jesus, assim, talvez eu poderia morrer por uma pessoa boa. Não, mas Jesus morreu por todos. Aleluia. Sabe? Aquele mais periculoso, eu não sei aí, acho que pelo Fernandinho Beiramar, que acho que é a pessoa que tem mais condenação no país hoje, por um estuprador, por um... Jesus morreu por todos. E assim, Ele não olha para nós. Glória a Deus. A forma que nós estamos. Ele já vê a gente já restaurado, Glória. completo, Louvado sadio, seja Deus. perfeito. Aleluia. Então, assim, maravilhoso o amor do Senhor. E assim,